Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco da resolução da prova de recuperação do terceiro bimestre. Bom, aqui temos a número 1, que diz o seguinte: qual é o tipo de isomeria plana existente entre os compostos etanol e éter dimetílico? Aqui temos o etanol e o éter dimetílico. Dentre as opções, temos a letra A, cadeia, letra B, posição, letra C, compensação, letra D, função e letra E, tautomeria. Bom, vamos relembrar um pouquinho. O que é uma isomeria plana? Ela acontece quando duas ou mais substâncias orgânicas têm a mesma fórmula molecular, porém elas têm propriedades diferentes, elementos diferentes. Então, aqui vocês vão observar a molécula do etanol, do éter dimetílico, e dentre as opções, vocês vão avaliar se ela se enquadra dentro das opções. Por exemplo, o que é uma isomeria de cadeia? A isomeria de cadeia, ela acontece quando os átomos de carbono apresentam cadeias diferentes, porém eles apresentam a mesma função química. A isomeria de posição, ela acontece quando compostos se diferenciam pelas diferentes posições, sejam elas insaturadas, ramificadas ou até mesmo grupo funcional. E a isomeria de compensação, ela ocorre quando compostos com a mesma função química que diferenciam pela posição dos heteroátomos, ou seja, dos átomos diferentes. E a isomeria de função, ela ocorre quando dois ou mais compostos possuem funções químicas diferentes. Porém, a mesma fórmula molecular. Já a tautomeria, que ela é um pouco mais rara de a gente se encontrar, esse é um caso em exceção. Porque, assim, nesse caso, ela ocorre quando um isômero pode se transformar em outro. Como? Ele se transforma em outro pela mudança de posição de um elemento na cadeia. Ou seja, eu tenho um elemento que muda de posição na minha cadeia, se tornando outra função, se tornando outro tipo de isomeria, entenderam? E na número 2, diz o seguinte: comparem as fórmulas a seguir. Aqui vocês têm as duas fórmulas, vocês vão comparar e vocês vão verificar um par de isômero. É similar com a número 1. Porém, aqui vocês vão identificar qual é o tipo de isômero dentro das opções. É um isômero cis e trans? Tem como eu ter aqui lembrando, o que é um isômero cis e o que é um isômero trans? Isômero cis é quando elementos estão do mesmo lado do plano e trans quando estão em lados opostos do plano. De cadeia, de compensação, de função ou de posição. Dentro dessas opções, vocês precisam verificar qual é que se enquadra. Meu amigo Léo já fez a primeira parte. Agora está sobrando os exercícios 3, 4 e 5 para mim. E eu espero poder ajudar vocês. Como ele já tinha dito um pouco sobre isomeria, vou só estar reforçando aqui, tá? Olha, a isomeria é quando dois ou mais compostos têm a mesma fórmula molecular, mas originam substâncias diferentes. E fórmula molecular é aquela fórmula que contamos a quantidade de átomos da molécula. Os isômeros terão a mesma fórmula molecular, mas eles vão se diferenciar de algum jeito, de alguma forma estrutural ou por conta de um carbono diferente.
essa isomeria é dividida em duas formas. Por isso é importante entendermos a diferença entre as duas isomerias. Essas duas isomerias, tá bom? Temos a isomeria plana e a isomeria espacial. Vamos lá para a pergunta 3. A respeito do seguinte composto, pode-se afirmar que: alternativa A, são isômeros de posição, são metameros, são isômeros funcionais, ambos são ácidos carboxílicos. E a letra E, composto I é um ácido carboxílico e o composto 2 é um éter. Lembrando que eles possuem a mesma forma molecular, tá? Vamos lá na letra 4. Explica o motivo das moléculas abaixo serem consideradas isômeros de compensação. Como vocês podem ver, é a mesma fórmula, os três, que distingue só a posição desse átomo. Agora sim, em relação à isomeria, essas três estruturas abaixo apresentam compostos classificados como: letra A, isômeros de posição; letra B, tautômeros; letra C, isômeros de cadeia; letra D, isômeros de compensação. Essa 5 é a mesma ideia da 4. Observe que temos 3 diéteres de cadeia hexagonais, que a diferença é a posição, a localização desses heteroátomos.